E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Cherry, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eles trago aqui pra vocês a segunda parte de Lupin, da Netflix, né? Vamos ver o que eu achei do retorno da série e bora pra crítica! Ça va trop loin cette histoire. Pellegrini kidnappé mon fils. Il va payer pour ça. Vous le connaissez? Bah évidemment. Hassan Diop. D'après la police, il s'agirait Hassan Diop, l'homme le plus recherché de France. E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui, se inscreva no canal, é sério, é muito importante onde a gente chegar aí ao alto e avante, e infinito e além. Então baixa um pouquinho, se inscreva, deixa o seu like, porque tudo isso ajuda demais o canal a continuar crescendo aqui na plataforma e pra você saber da novidade da cultura pop aí também junto comigo aqui, beleza? E se for comprar o livro de Lupin ou qualquer coisa no site da Amazon, usa o meu link aqui na descrição. Eu vou deixar inclusive a recomendação aqui do livro de capa dura de Lupin aí pra você poder comprar. E se você comprar através desse link, você acaba ajudando o canal aqui, beleza? Porque o canal é parceiro da Amazon, então você acaba ajudando a gente. Então, vamos lá falar dessa segunda parte de Lupin aí, que pra quem tá perdido no rolê, é baseado nos livros de Lupin, que eu também não conhecia, mas eu falei um pouco disso na minha crítica da primeira parte aqui, mas só pra resumir pra vocês não terem que ir lá só por causa dessa informação, eu quero que vocês vão lá porque é legal de ver, mas não só por causa dessa informação, saca? O personagem foi criado pelo Maurice Leblanc, né, pra poder ser uma espécie de Sherlock Holmes da França, só que ao invés de ser um grande detetive, ele é um grande ladrão, charmoso, bonitão, meio inocente assim nas suas histórias, mas ele é um ladrão, sabe? E não um detetive, mas ele também é um mestre dos disfarces, ele também escapa de todos os lugares, ele é extremamente inteligente, ele ajuda a ir contra a polícia algumas vezes, então é um bandido bacana, sabe? Esse tipo de coisa. Então tem toda uma classe, toda uma pimpa aqui, uma pompa, melhor dizendo, que tem na primeira temporada, ou tem nessa segunda também, porque, pra falar a verdade, é uma temporada que eles dividiram em dois, né? E isso foi uma coisa que eu não curti muito. Netflix, pare de fazer isso, que coisa irritante, que coisa chata, porque o cara escreve uma temporada, aí a Netflix vai lá e fala assim, ah, vai demorar, vai atrasar por conta da pandemia. Se for, eu até entendo, mas não faça mais isso não, porque é muito chato. Você tem uma temporada completamente desenvolvida, aí corta-se no meio, porque existe a Median Season, né? Em todas as séries, basicamente, existe um cliffhanger ali no meio, mais ou menos, da temporada, e foi ali que eles cortaram na metadinha, com baita cliffhanger pro próximo episódio, que, inclusive, nessa segunda parte, há um atrás do outro de episódio para episódio, e decidiram separar em duas temporadas, ou em duas partes, trazendo a primeira em janeiro, e agora a segunda. Isso, assim, deixa um pouco as coisas meio sem contexto, lá na primeira temporada, meio sem conclusão pra falar a verdade, e deixou sem contexto aqui na segunda parte, se você assim, esqueceu das coisas da primeira parte, sabe? Mas se você pegar a temporada como um todo, cara, é bem interessante, é bem bacana. O Omar Sy é incrível com a Hassan Diop, sabe? Ele é fantástico, ele é carismático. A série, nessa segunda parte, tem muito mais ação, inclusive, então você consegue ver ali várias câmeras interessantes que eles usaram aqui nessa segunda parte, cena de perseguição de carro, porradaria, ah meu Deus do céu, o personagem vai morrer, ah meu Deus do céu, o personagem não vai conseguir escapar disso agora. Então consegue-se aqui uma história mesmo que você fica empolgado e temeroso por algumas coisas, apesar do no próximo episódio, tudo que é feito no episódio anterior ali, questão de, ah, nossa, vai morrer alguém, nossa, como é que ele vai escapar disso, é desfeito nas primeiras cenas, então deixa ali uma coisa tipo, ah, não vai acontecer nada com o personagem, mas eles sabem criar um clima interessante, onde você sabe da inocência desse assalto ou dessa história aqui de malandragem, desse tipo de coisa. Você até teme pelo personagem, mas ao mesmo tempo sabe que não vai dar em nada com o personagem principal. Mas obviamente isso deixa ali algumas coisas que deixam o roteiro um pouco mais fáceis, sabe? Tipo, ah, um pé de cabra que tá ali no lugar certo na hora certa, os policiais que não atiram nunca no Lupin, só deixam ele escapar, eles só correm atrás dele, mas não atiram. Sabe, esse tipo de coisa. Então, é bobinho, mas acaba sendo interessante por conta da atmosfera. É uma criação de atmosfera e de universo que é interessante. E todos os personagens ali acabam interagindo bem com o personagem principal, e é uma história, sim, do começo ao fim dessa temporada como um todo, as duas partes, que fazem muito sentido e que contam e apresentam muito bem
quem é Arsène Lupin. Nessa segunda parte, a contextualização que foi feita na primeira se resolve muito bem, assim, a cada episódio um clímax um maior que o outro para chegar no fim da temporada ali, você fala, nossa, caramba, meu Deus do céu, tá ligado? Olha quanta coisa, como esse cara é incrível, os amigos que ele tem, então faz tudo muito sentido. E uma coisa que a série faz bastante desde lá do começo é te apresentar coisas, mostrar situações por um ponto de vista, quase como um ilusionista, um mágico ou como um ladrão, sabe? Fala assim, olha o que tá acontecendo aqui, enquanto ela esconde informação aqui atrás. Aí você fala, nossa, deu merda, não sei o que. No outro episódio ela vem assim, ah, então, mas isso aqui tava acontecendo antes, isso aqui já tava planejado e esse tipo de coisa. É uma série que engana a gente no estilo de um ladrão, no estilo de um ilusionista, mas faz isso muito bem nessa segunda parte aqui. Construiu na primeira para deixar a ação para a segunda parte, resultando aí numa temporada bem equilibrada, na minha modesta opinião. Há sim algumas coisas, furos de roteiro, há conveniências narrativas, com certeza, tá ligado? Mas isso não deixa a série ruim, deixa ela num patamar ali, mas ela se leva de um jeito, ao mesmo tempo tão reconfortante e de um jeito quase inocente, que várias dessas coisas fazem sentido e são carismáticas e agrada, digamos assim, a quem olhar, como diria o Chaves, não é mesmo? Por tudo isso, a minha nota para Lupin aqui, segunda parte, ou pra série inteira, assim como foi na primeira temporada, na primeira parte vai ficar com 3,5 estrelas. É uma baita série, é uma baita acerto, e eu quero ver logo a terceira parte ou segunda temporada, ou meu Deus do céu, sei lá como a Netflix vai fazer isso, mas Netflix, me dá uma temporada completa, tá ligado? Ao invés de dividir a série em 2, porque isso é muito melhor. Me diz aí o que você achou da série, o que você achou da minha crítica, vamos trocar as ideias aqui nos comentários, e muito obrigado por ter assistido esse vídeo principalmente até aqui, beleza? Se for comprar o livro, usa o meu link aqui na descrição, qualquer coisa no site da Amazon, e beijo na bunda, até a próxima, like, compartilha, valeu, vocês são incríveis, e tchau, tchau!